Boa noite. Eu sou o Lucas Guerri. Além de muitas coisas, uma das coisas que eu faço são histórias em quadrinhos. O meu trabalho que é mais conhecido é essa série de tirinhas, que hoje em dia é uma série diária. Todo dia eu publico uma tirinha nova dessa série que chama Quadradinhas. Eu comecei esse projeto em 2010, no momento onde eu já fazia quadrinhos, mas na ocasião teve um concurso de quadrinhos da Folha de São Paulo, é um evento que acontece em períodos meio irregulares, de vez em quando eles lançam isso. Na época eu estava produzindo, fez sentido, e eu produzi as que eu considero as primeiras 10 dessa série de tirinhas. Essas três são 3 exemplos aí das primeiríssimas 10. Na época foi legal, eu mandei esse material para a Folha, fiquei em segundo lugar no concurso. Eles escolhem lá 3 finalistas e tal, publicaram a tirinha no jornal, depois rolou um freela lá, assim, mas foi esse momento onde eu organizei e parei e produzi essas 10. Eu já tinha outros projetos, já estava publicando outras coisas de quadrinhos, tanto na internet quanto impresso. E depois de produzir essas primeiras 10, eu dei um tempinho, deixei isso um pouco ali e continuei me dedicando a outras coisas. Nessa época, eu tinha um projeto que era a Revista Samba, que era um projeto que eu fazia com outros 2 amigos, colegas. E uma das linhas que a gente levava era uma publicação num blog. A gente tinha um blog, na época era o blog, que fazia sentido. E todo dia da semana a gente tinha um autor diferente, inclusive um de nós, organizadores, tinha um dia na semana para publicar uma série. Publiquei várias séries, e aí 2 anos depois de ter feito esse material das quadradinhas para a Folha, eu retomei esse mesmo formato dentro do blog. Inicialmente era uma série semanal, eu passei a publicar uma tirinha nova toda segunda-feira. E a partir daí eu fui me organizando com um método e um processo que se tornou bem estável, bem organizado, e é um processo que até hoje eu sigo e que é bem certinho, assim. E a partir daí eu mantive essa produção durante 3 anos, mais ou menos, ali, com a produção das tirinhas semanalmente, né? E daí, quando eu estava já bem confortável, depois de 3 anos fazendo semanalmente, já estava bem seguro, já estava bem consolidado, eu decidi que eu queria fazer diariamente. Daí, a partir de 2015, ali, final de 2015, eu passei a publicar uma tirinha nova todos os dias na internet. E foi nesse momento onde também eu organizei uma pequena mudança. Eu passei a fazer aos domingos uma tirinha especial, dessas que são as que eu chamo de quadradonas, porque elas são um pouco maiores. Nesse momento também eu tive um pouco mais essa consciência do nome dessa série. Quando eu comecei a publicar no blog, eu chamei elas de quadradinhas, mas aí, quando eu passei a fazer diariamente, isso ganhou um peso. Eu fiz essas que eram as quadradonas, e acho que um ponto interessante é que às vezes as coisas têm o nome delas e a gente não consegue escolher muito bem, assim, né? Então, esse trabalho passou a ter esse título, As Quadradinhas e as Quadradonas, que são um desdobramento desse projeto. E depois que eu estava produzindo diariamente, já há um tempinho, eu já tinha, né, consegui um público na internet, tinham pessoas que acompanhavam. Eu já passei a publicar também paralelamente no blog e no Facebook, que era a mídia social também que fazia sentido ali naquele momento. E daí eu decidi fazer uma campanha de financiamento coletivo para fazer o primeiro livro impresso das quadradinhas. Isso foi em 2016. Eu fiz uma campanha que foi bem sucedida, realizei o primeiro livro impresso, foram quase 400 apoiadores lá na época, e viabilizou essa organização desse material, né? A partir não foi o meu primeiro projeto com esse modelo do financiamento coletivo, eu já tinha tido outras experiências,
né, dentro lá do Catarse, que foi a ferramenta que eu usei, mas foi o meu primeiro projeto individual. Era um projeto que era só meu e que eu é que era o responsável e que era o meu trabalho, era o meu livro individual ali. Então, a partir daí eu fiz esse livro impresso e mantive essa produção, né? Quando eu lancei o primeiro livro, que são 200 páginas, ou seja, quase 200 tirinhas, eu já tinha material para fazer mais um livro. Eu já tinha acumulado um pouco mais de 400 tirinhas naquele momento. E a partir daí eu continuei produzindo diariamente. Essas tirinhas que até para caber nessa minha produção diária e para fazer sentido, as quadradinhas elas não têm um tema, um personagem fixo, um assunto único, né? Acho que o assunto que talvez passe por tudo ali seja justamente os quadrinhos como meio e como assunto ali, essa exploração do experimental, do exercício de linguagem. Tanto que várias das quadradinhas são, como essas que estão aí, são umas tirinhas abstratas, que às vezes não tem essa conexão tão narrativa e tal. Mas varia bastante. Tem umas engraçadas, tem umas mais historinha, tem umas mais malucas, tem umas mais abertas. E isso também faz parte do meu processo, me ajuda a conseguir manter esse ritmo de produção diária. Hoje em dia, que eu já tenho tudo isso bem organizado e bem já replicado muitas vezes, eu consigo fazer uma quadradinha dentro do meu dia a dia, sem estragar o meu dia, sem sofrer, sem ficar me debatendo, com ter ideias. Se eu precisar, eu faço em 15 minutos e publico. Se eu quiser, eu fico ali, gasto um tempo, mas não é uma coisa que me causa esse sofrimento, que eu acho que é uma coisa muito comum entre autores de quadrinhos, especialmente, é bem geral esse sentimento do sofrer para produzir, e é uma coisa que eu acho que não é necessária, não precisa sofrer. E daí, esse ano, 2019, 3 anos depois do primeiro livro, eu fiz de novo uma campanha de financiamento coletivo e estou lançando agora, inclusive esse é o primeiro evento em Brasília onde eu estou tendo o livro impresso, o volume 2 das quadradinhas. É igualzinho ao primeiro, são 200 páginas, ele muda a cor da capa, mas o resto é a mesma coisa. Agora eu já tenho muitas mais. Agora que eu estou lançando o segundo livro, eu já tenho o suficiente para mais 4 livros, já são mais de 1.300 tirinhas, e continuo publicando diariamente. E com esse processo das quadradinhas, eu aprendi a organizar o meu trabalho e a seguir esse método que me ajuda a não me preocupar com certas questões e poder focar no que me interessa, que é ficar pensando os quadrinhos e explorando essa linguagem, exercitando essa minha relação com esse meio, né? Então, essa é a história das quadradinhas aí, bem geral. Eu continuo publicando. Atualmente, o meu principal canal é o Instagram, que é a mídia social que faz sentido. Aqui tem os meus 2 principais links, então, que é o Instagram e o Facebook. O Facebook continua sendo o lugar mais atualizado, porque como eu publico diariamente, eu continuo publicando diariamente. Quando eu criei o Instagram, eu já tinha milhares de tirinhas, então eu achei que não fazia sentido eu simplesmente despejar todas lá. Então eu vou publicando aos poucos no Instagram, vou publicando às vezes 2, às vezes 3 por dia. Um dia eu alcanço, mas como eu continuo produzindo todo dia, demora um pouco, assim. Eu viajo, fico uma semana sem postar, perco uns dias e volto. Enfim, essa é a história desse meu trabalho específico aí das quadradinhas. Eu também estou participando aí da feira, tenho alguns exemplares do livro ali. E é isso, gente. Esse é o meu trabalho.